Oi, hoje a resenha do conto Em 90 Minutos vai em direção a North, escrito por Stephanie Perkins, aqui da coletânea Aconteceu Naquele Verão, 12 histórias de amor, organizada pela própria Stephanie Perkins, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Marigold odiava aquela época do ano. Para começar, julho era ainda mais quente e talvez até mais úmido que o restante do verão. O ar ficava insuportavelmente abafado, o suor escorria por cada curva do seu corpo. As pancadas de chuva, tão frequentes à tarde, traziam mais incômodos do que alívio. Nuvens escuras se tornavam uma imagem temida. Pois é, assim começa Em 90 Minutos vai em direção a North, escrito por Stephanie Perkins, que conta a história de Marigold, que está com uma ideia fixa na cabeça. Ela precisa procurar o seu ex-namorado para salvar ele. Como assim? Ele está correndo algum perigo? Não exatamente. Ele tem, digamos que até um certo sossego na vida. E talvez justamente ela vá salvar ele de si próprio, ou coisa parecida. Mas eu não vou dar mais detalhes porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto e tem uma certa curiosidade nele. Daqui a pouco eu conto para vocês. Minha avaliação do texto. Assim que eu comecei a leitura aqui do conto, eu comecei a ter a sensação que eu já conhecia algumas coisas que estavam sendo ditas por ali. Tipo, o nome de um personagem aqui e ali, e uma certa situação bem particular. Quando essa protagonista aqui, a Marigold, ela comenta que ela começou a namorar e também terminou o namoro num estacionamento. Eu achei aquilo curioso, me chamou bastante atenção. Não é um lugar usual para se acontecer isso, né? Geralmente em shoppings são mais frequentes, né? Começos e fins de namoros, por exemplo, ou baladinhas por aí, mas estacionamento aí me chamou atenção. Mas claro, havia um grande motivo para isso. É porque a Stephanie Perkins, que escreveu esse texto aqui e também é organizadora dessa coletânea Aconteceu Naquele Verão, ela também organizou a outra coletânea aqui, intitulada O Presente do Meu Grande Amor, 12 histórias de Natal. Claro, ela também fez um conto aqui dentro, e o que aconteceu é justamente isso, por isso que eu tinha uma certa lembrança, um déjà vu a respeito desse conto aqui. É porque essa história de hoje é a continuação do conto da Stephanie Perkins, que é aqui dentro dessa outra coletânea, que era intitulada, como é que é? É um Milagre de Yule, Charlie Brown, que contava justamente a história da Marigold começando a namorar com o North Drummond. Então você já sabe, né, que o título aqui desse conto de hoje, o North, né, em 90 minutos vai em direção a North, ele não estava se referindo ao Polo Norte, por exemplo, ou à região oposta ao Sul. Não, a referência aqui é ao ex-namorado dela. Ou seja, por ser uma história que é uma espécie de continuação daquela primeira, com certeza algumas coisas que são ditas aqui estão implícitas para quem já conhece o casalzinho. Então, quem não conhece, ou seja, está lendo esse texto pela primeira vez sem nenhuma referência anterior, pode ser que algumas coisas são um pouco forçadas ou até mal explicadas. Na verdade, sim, dá para você ler esse texto aqui totalmente independente, sem precisar ler o outro, porque aliás, inclusive, a Perkins acaba, através da narração do texto, contando muitas coisas que aconteceu lá no primeiro conto, então não há grandes perdas. Mas você pode ficar com a sensação que há uma certa enrolação no começo da história. Foi exatamente o que eu fiquei. Depois que eu já tinha percebido, né, que se tratava de uma continuação, vamos colocar entre aspas, não, é uma continuação mesmo, não dá para negar, né, que era, sim, a continuação daquela história anterior, eu percebi sim que havia uma grande enrolação. Por que as coisas não acontecem? Por que só fica naquele grande questão dos contos para jovens adultos? Que é justamente a protagonista, sempre a mulher, né? Ela fica naquela divagação. Ai meu Deus do céu, será que ele vai gostar de mim? Será que ele não vai? No caso aqui, como eles já terminaram, obviamente é o oposto, né? Será que ela consegue consertar o ex-namorado? Sim ou não? Então ela fica sofrendo, meditando não, né? Só com aquelas minhocas na cabeça o tempo todo. Isso particularmente é muito cansativo para quem exatamente não gosta desse gênero de histórias, né? Com certeza, claro, se você é um leitor adolescente, vai curtir muito mais do que eu. Mas, e também, claro, se você for uma mulher, acho que vai curtir mais ainda que um rapaz de 20 e poucos anos, por exemplo.
não dá pra negar, né, que esse tipo de coletânea aqui é para público feminino. Enfim, tirando esse pequeno detalhe que cansa um pouquinho, né? Finalmente aí ela consegue encontrar o seu ex-namorado, porque sim, havia um pequeno inconveniente. Ela foi para outra cidade procurar ele, né? Quando ela chegou, foi procurar a mãe do rapaz, ela disse: ah, ele está trabalhando numa certa montanha ali. Ela fica curiosa: mas ele está trabalhando? Tá bom, vou lá atrás dele. E ele trabalha como condutor de um bondinho, justamente na montanha. Para quem não quer subir a pé, fazer uma caminhada, chegar até o topo, vai de bondinho. Ele justamente é o tipo do guia turístico, mas também ele é o cara que comanda a máquina. Aí fica aquela situação constrangedora, né? Ela não sabia desse detalhe, que ele era justamente o condutor do bondinho. Ela descobre isso no ato, quando já está dentro do bonde e ele está lá falando, também fazendo as vezes de guia turístico. Ou seja, a gente pensa que vai ter o diálogo entre os dois, e na verdade não, porque é um pequeno imprevisto ali na história e tem que ser adiado. Aí, justamente quando isso aconteceu e já estava toda aquela enrolação, eu falei: ah não, fui dar uma olhada nas páginas, ainda faltam 20 para acabar esse conto. Eu falei: meu Deus, mais enrolação temos por aqui. A coisa boa, pelo menos, é que a Stephanie Perkins ela tem um estilo de narrar a história um pouco melhor do que todas as outras autoras. Eu já tinha percebido isso lá no conto, no livro anterior que ela organizou. O texto dela era um dos melhores em termos de conduzir a fala entre os personagens. Não ficava tão falseado e tinha até aquele bate-boca que eu acho até interessante em diálogos, quando as pessoas, os personagens, ficam se alfinetando o tempo todo. Isso acontece aqui também, quando finalmente eles conseguem conversar. E olha que depois eles vão ter que conversar uma segunda vez, uma certa enrolação aqui. Ou seja, um dos grandes pontos negativos aqui dessa história é assim, é que se enrola bastante para chegar ao ponto. E a questão é aquela: ela quer consertar o ex-namorado. E claro, você fica sabendo qual foi o motivo porque eles se separaram. Tem a ver com a separação, tem a ver com o conserto. Mas cá entre nós é uma coisa meio maluca, né? Das mulheres que não gostam, de homens que não trabalham muito, não têm um emprego fixo, não têm expectativa de vida, aquelas coisinhas, né? E obviamente o North é um cara muito sossegado, tá ali trabalhando como voluntário, ali conduzindo o bondinho. Mas enfim, eu já dei até muitos detalhes, repito, dessa história aqui, porque na verdade ele é um fiapo exatamente. Ela vai até o encontro dele e quer consertar as coisas. E acaba sim ou não consertando, claro, eu não vou dizer para vocês, mas em comparação sim com a outra história, ela é um pouco inferior, porque lá havia outros elementos a mais, claro, os da família, que sempre também tem nessas histórias de jovem adulto, né? Sempre pesa o que é a família dos protagonistas. Aqui também a história também dá um certo prosseguimento do que a gente já tinha conhecido antes, mas sim, no geral, até na hora de atribuir uma nota, com certeza, comparando, eu daria assim um pontinho a menos, um meio ponto a menos, porque lá a Stephanie Perkins foi muito mais versátil, acho que na sua narrativa, e aqui ela foi mais linear, talvez até já pensando realmente num desfecho daquilo que ela tinha criado antes. Então ela não precisava criar elementos novos, porque os personagens e seus familiares, por exemplo, já estavam super conhecidos para quem já leu a história anterior. Sim, é uma história simpática de qualquer forma. Considerei o conto dela lá da outra coletânea um dos melhores também. E aí sim é que eu posso dizer que para essa avaliação dessa vez, eu acabei não tirando esse meio pontinho justamente por causa disso. Em comparação com os outros contos iniciais aqui dessa coletânea, realmente o da Perkins ela está um pouco melhor, está acima da média. Porque agora já estamos no quinto conto, já dá para dizer que tem vários textos aqui fraquinhos, que realmente não valem essa lida de coletânea. Enfim, atribuindo logo uma nota para daqui a 90 minutos, vai em direção a North, de Stephanie Perkins. Eu atribuo a mesma nota que eu dei lá para o conto anterior, 4 asteriscos. E claro, amanhã a gente vai para uma história um pouco mais densa, com mais aventura, ação, o gênero de espada e feitiçaria, na coletânea Conan o Bárbaro, volume 1, de Robert E. Howard. Mas, se você ainda prefere as histórias calminhas, sim, semana que vem, na terça-feira, voltamos ao Aconteceu Naquele Verão, 12 histórias de amor. Uma história, sim, claro, água com açúcar, com certeza. E claro, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que eu já fiz aqui nesse ano de 2019 para o projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!